Meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos retomando aqui, continuando nosso ciclo Kafka, onde a gente está mergulhando aí nesta obra de Franz Kafka, O Processo, publicado em 1925, obra que é uma das mais importantes da literatura mundial, e sobre a qual nós temos feito vários vídeos. Já temos aí uma playlist, na verdade, vou colocar aqui no canal do Prazer em Conhecer LIP, uma playlist só com esses nossos vídeos da série Na Lupa do LIP, onde nós investigamos de maneira muito detida, de maneira muito detalhada, obras clássicas. Já tínhamos feito isso com O Jovem Torres, de 1906, escrito pelo Robert Musil. Produzimos aí cerca de 5 horas, mais de 5 horas de conteúdo sobre essa obra, analisando detalhadamente as suas partes, as suas questões analíticas, as suas chaves interpretativas. Então a gente fez isso com o Jovem Torres. Estamos agora fazendo de maneira, até eu acredito, até de maneira bem mais aprofundada, com o Processo, do Franz Kafka. Então, certamente, se você tem interesse, você está chegando nesse vídeo agora, já nesse ponto, onde nós já estamos aí entrando pelo capítulo 8 do livro Processo, sugiro que você visite aqui o nosso acervo aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, e você vai encontrar essa playlist com todos os vídeos Na Lupa do LIP sobre o processo. Então ali você vai ver desde o vídeo número 1, que é a apresentação dessa biografia aqui, escrita pelo Gerhard George Lemaire, uma biografia que foi apresentada em 2 partes, bem detalhada sobre a vida do Kafka, e a partir daí começamos a analisar efetivamente esta edição, que é a edição que eu tenho de 1967, de O Processo, de Franz Kafka. Então analisamos o objeto livro, como eu menciono, o próprio desenho de capa aqui, o prefácio escrito pelo Torriere Guimarães, e a partir daí a gente vem analisando os capítulos, os textos, os personagens, as situações, toda a arquitetura, toda a psicologia em torno desta grande obra do Franz Kafka. Então essa é a nossa ideia aqui, estamos seguindo nessa jornada, e hoje vamos dar mais um passo nesse vídeo aqui, que é apresentar para vocês e analisar o capítulo 8. Um capítulo também importante, o segundo maior capítulo em número de páginas dessa minha edição. Então, o capítulo mais longo foi o capítulo 7, onde nós fizemos os últimos 2 vídeos aqui do canal, a parte 4 do Na Lupa do LIP A e B. E agora nós estamos entrando na nossa parte 5 do Na Lupa do LIP, com mais esse vídeo. E aí já apresentando o segundo maior capítulo do romance. O primeiro capítulo, o capítulo 7, que é o mais longo, tem 40 páginas dessa minha edição. O capítulo 8 tem 26 páginas. Então, os demais, todos abaixo desse número. Então vamos, por isso, dedicar um vídeo específico a ele aqui. Posteriormente, faremos ainda mais 2 vídeos dessa apresentação. O vídeo seguinte será dos capítulos 9 e 10. O capítulo 9, um capítulo super emblemático, o capítulo denominado de A Catedral, super citado, inclusive pela sua parábola Diante da Lei, um texto, um fragmento desse capítulo, que é inclusive, na verdade, um texto escrito em separado, que foi incorporado a esse capítulo na edição do Processo. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, e principalmente no vídeo seguinte, onde a gente vai abordar esses 2 capítulos conjuntos, o 9 e o 10, que é o capítulo final, um capítulo curtinho, mas também super impactante, porque finaliza, fecha aí com chave de ouro esse grande romance. Depois teremos ainda nosso vídeo sobre o apêndice que está aqui nessa edição, formado por capítulos inacabados que não foram utilizados no texto, e também por trechos riscados no texto, e tem muita coisa interessante nesse apêndice, tem muita coisa que ajuda a gente a entender de maneira ainda mais ampla o livro. Então a gente vai fazer um vídeo específico sobre o apêndice, analisando o apêndice, e finalmente nosso último vídeo, que deve ir ao ar no dia 29 de dezembro, vai ser o último vídeo do canal, além do vídeo extra de análise aqui do canal, mas em termos de produção literária, de análise literária, vai ser nosso último vídeo, análise literófila. Eu sempre costumo fazer essa distinção, porque nós não temos aqui a condição de fazer uma análise literária no sentido de uma análise técnica da parte de literatura efetiva, como um doutor de letras faria, certamente, um pesquisador na área de letras, mas aqui seria uma análise literófila, de um amante dos livros, que adora se dedicar e adora ler, e adora tentar analisar e elocubrar e pensar sobre os livros que lê. Então essa é a nossa pretensão humilde aqui no canal. Então a gente vai finalizar no dia 29
com o nosso vídeo 3R, né? 3R de repertório, ressonância e reflexão sobre essa grande obra. Lá no vídeo eu vou explicar mais um pouquinho. Bom, aqui vamos então entrar de fato nesse nosso momento, que é o nosso capítulo 8. Um capítulo também importante, também cheio de aspectos que vão ajudar a entender mais ainda o romance, mas principalmente com uma diferença em relação a todos os outros. Ele é um capítulo inacabado. É o único capítulo inacabado utilizado aqui nessa minha edição. Todos os outros, né, com percalços ou não, com trechos riscados ou não, mas todos os outros são apresentados como capítulos acabados. E esse capítulo 8, no final, é feita uma menção de que ele é um capítulo inacabado. Então, acho importante essa ponderação, essa ressalva aqui. Então, já estou com o nosso roteiro, já estou com a nossa água. E vamos aí apresentar e analisar com vocês o capítulo 8. Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre faço questão de mencionar. A gente já começa a discussão de um capítulo pelo seu título. Os títulos aqui são muito importantes porque eles meio que servem como um sumário do que vai vir adiante. Esses títulos, inclusive, se não me engano, esses textos, né, cada capítulo, estavam em envelopes, e esses títulos são os títulos que estão escritos na frente do envelope. Então eu posso até considerar que esses títulos não foram pensados como títulos simbólicos para os capítulos, né, com títulos mais, eu diria assim, mais fantasiosos, ou mais, não fantasiosos, talvez não seja a melhor palavra, mas títulos mais simbólicos sobre o que seria tratado no capítulo. Como são obras que não chegaram a ser pensadas de maneira finalizada pelo autor, pelo Franz Kafka, então ele não as concebeu até o seu formato final, são obras inacabadas que posteriormente foram agregadas e se conseguiu chegar a alguns bons termos, né, como no caso aqui do processo, começo, meio e fim, mas esse material estava em envelopes, e na frente dos envelopes, esses títulos, que podem ser que na verdade não fossem títulos como talvez os títulos que o Franz Kafka desse a esses capítulos na versão final do livro. Eram quase como lembretes de o que estava sendo tratado em cada um daqueles envelopes. Então, esses são a origem dos títulos. Por isso que os títulos são, às vezes, muito, muito sintéticos, muito sumários, como eu costumo dizer aqui. Então, particularmente no caso do título 8, do título do 8º capítulo, como é que se chama? Se chama Bloch, o comerciante, ponto, rompimento com o advogado. Bloch, o comerciante, ponto, rompimento com o advogado. O que ele está mencionando aqui? Ele menciona que nesse capítulo, no capítulo 8, vai existir um novo personagem que até então não tinha aparecido, que é o tal do comerciante Bloch, e vai haver o rompimento com o advogado, que esse é o elemento, né, o fato importante dentro desse texto. O rompimento com o advogado, a gente já tinha, né, condição de prever, por tudo que a gente viu no capítulo 8, no capítulo 7. Né? No capítulo 7, nós presenciamos toda a reflexão que o Joseph K. faz para chegar àquela conclusão de que, como o seu processo não estava andando, ele não estava vendo, né, esforços mais significativos do seu advogado, não estava vendo o tal do escrito de defesa, ele mesmo ia ter que assumir esse escrito de defesa porque ele não estava vendo isso acontecer por parte do advogado. Então a gente já tinha ali uma decisão do Joseph K. de romper com o advogado. Já havia essa definição por parte dele, do que a gente já tinha visto no capítulo 7. Então esse segundo item, tranquilo. Mas o primeiro, o tal do comerciante Bloch, esse nós não sabemos quem é. Vamos descobrir lendo o capítulo. Então, como eu disse, né, ele estava decidido a despedir o advogado. E aí ele podia fazer isso, ele chegou a pensar em fazer isso, tanto por carta quanto por telefone. Já havia essas condições, né, tanto a carta, obviamente, mas já havia também o telefone. A gente já tinha visto o telefone aparecer antes no romance. Então ele poderia ter ligado para o advogado Rude e ter demitido pelo telefone, ou então escrito uma carta para ele. Mas ele não faz isso, e o texto menciona isso, por isso eu faço questão de frisar, ele não faz isso porque ele entende que se ele fizesse por carta ou por telefone, o advogado podia usar um subterfúgio, podia deixar a coisa ficar meio não entendida exatamente e acabar que não houvesse um rompimento definitivo da relação. Então ele achava que demitir diretamente, olho no olho, seria um corte definitivo na relação, seria um martelo batido. Enquanto que por telefone ou por carta podia ter uma resposta, podia ter, não, quero conversar com você, quero falar, e isso podia ficar se delongando, ele não queria isso. Mas tem um outro aspecto muito importante também. Ele fala que ele despedindo o advogado presencialmente, ele quer ver no rosto, na expressão facial do advogado, no comportamento corporal do advogado,
como ele reage a essa notícia, né, em primeira mão, de maneira de supetão, vamos dizer assim. E talvez por essa reação, ele pode até repensar a decisão de demiti-lo. Então, acho que foi importante essa menção que é feita no texto. Por isso que eu quis destacar aqui. Às vezes a gente passa batido por muitas coisas e algumas coisas, né, podem parecer assim simples, mas eu gosto sempre de destacar, de jogar um holofote nessas coisas. Por isso que na lupa do LIP, né, você coloca uma lupa, de fato, em cima do texto. Então, o JFK não demitiu o advogado nem por carta, nem por telefone, porque ele não queria que isso ficasse se alongando, ele queria uma decisão definitiva, ele queria perceber a expressão facial e a expressão corporal do advogado, e talvez até por essa expressão, ele até podia repensar o fato de decidir tirar o advogado do circuito. Então ele vai até a casa do advogado e toca lá a campainha da casa do advogado. Quando ele toca essa campainha, a porta se entra e abre-se uma fresta da porta, ele vê 2 olhos ali olhando pela fresta da porta. Porém, diferentemente do que nós poderíamos pensar, já que já conhecemos um pouco da dinâmica da casa, já sabemos que ali existe a figura da Lene, né, que é a empregada, enfermeira, amante do advogado Rude, podemos imaginar que essa pessoa, esses olhos seriam da Lene. Mas de imediato o JFK reconhece que não são os olhos da Lene. Não são os olhos da Lene. Então já é uma figura diferente aqui. E para piorar a situação, essa voz, essa pessoa que segura, emite uma voz masculina para dentro da casa, avisando, dizendo, é ele. Então, bastante suspeita essa situação toda, né? O JFK ouve, então, um trinco de um outro vizinho se abrindo, então ele não quer que ninguém saiba, ele sempre, né, da última vez que ele esteve lá na casa do advogado Rude, apareceu aquele vizinho de camisola, dizendo que o advogado estava doente e tal. Então, obviamente, ele sempre quer guardar o maior segredo sobre o seu processo, sobre o seu envolvimento com a justiça. Então, quando ele ouve o trinco de uma outra porta se abrindo ali perto da casa do advogado, ele empurra a porta com violência e consegue entrar na casa do advogado. E o que é que ele vê quando ele entra-se de supetão? Ele vê, primeiro, a Lene correndo em trajes sumários. O texto fala de camisola, uma coisa assim, né? Um camisão. Ou seja, não estava em seus trajes de empregada, de enfermeira, né? Não estava composta, vestida de maneira composta. Então já é uma situação também bastante suspeita. Correndo para dentro da casa. E quando ele olha para a pessoa que está segurando a porta, ele vê um senhor delgado, né? Um senhor de idade, me parece que, não sei se fala a questão da barba, né? Um senhor delgado de barba comprida. Ou seja, uma figura que até então não tinha aparecido. Ele logo se pergunta a esse senhor se ele é um empregado da casa. Ele diz que não, que ele é um cliente do advogado e que ele veio ali para tratar de uma questão judicial. Ele tenta meio que tirar qualquer tipo de suspeita em relação a ele. Eu estou ali, eu sou cliente do advogado e vim tratar de uma questão judicial aqui. Aí o JFK olha para ele assim, você vem tratar de uma questão judicial vestido dessa forma? Então, o tal senhor também está vestido de maneira sumária, de maneira sem casaca. Ele fala assim, você está aqui sem casaca. Então, a gente tem que sempre fazer uma transposição, né, para o texto se adequar um pouco à nossa realidade atual. Então, assim, ele menciona essa falta de jaqueta, como está colocado aqui no texto, como sendo uma demonstração de que ele estava em trajes não muito adequados para uma visita formal, né? Então a gente já viu a Lene saindo em trajes não adequados, a gente vê esse senhor vestido em trajes não adequados, então tudo está se caminhando para uma situação bem clara, né, para a gente aqui. E o JFK não pensa 2 vezes, já manda na lata. Pergunta, você é amante de Lene? Pergunta para esse senhor que ele viu ali segurando a porta, você é amante de Lene? Ele responde, não, de forma nenhuma. Ele pergunta, quem é você? Como é que você se chama? E ele diz, eu sou o comerciante Bloch. Então já temos aí as nossas 2 questões do título resolvidas. Este é o comerciante Bloch que aparece lá, essa figura que está ali rondando a casa do advogado Rude, e o rompimento do advogado, nós já sabemos. Bom, Joseph ele acompanha então o Bloch e passa a procurar a Lene, né? Onde é que a Lene está, para começar ali para que ela possa anunciá-lo ao advogado Rude, né? Que certamente deve estar no seu quarto, recolhido. O próprio comerciante sugere que ele procure na cozinha, né? Cozinheira, procura na cozinha. Ele aí vai na cozinha e encontra de fato a Lene ali, preparando uma sopa para o advogado. A Lene muito solícita, muito, dada aí para ele, muito cordial, recebe de maneira muito cordial.
E ele também não perde tempo. Ele vai logo na Lene e pergunta: esse aqui é o seu amante? E ela não responde de imediato, ela desconversa, ela tenta beijá-lo e tal. Ele aí ainda chega a falar: não, vamos daqui para resolver, vamos conversar aqui em outro lugar para eu falar sobre isso. Ele disse: não, você vai responder agora, aqui. E ela fala assim: não, ele é apenas um cliente importante do advogado e por isso ela até usa uma expressão. E por isso eu resolvi atendê-lo um pouquinho. Atender está dando uma conotação também um pouco dúbia aí, né? Atender em trajes sumários, colocando a outra pessoa em trajes sumários, é uma situação bem delicada. Mas, de qualquer forma, ela já muda de assunto e diz que o advogado está presente, mas está muito enfermo. Mas que se ele quiser, ela pode anunciá-lo. Ele deseja que ela anuncie, ou ela até fala assim: você não quer que eu já leve a sopa dele e depois anuncie você? Ele diz: não, me anuncie de imediato, me anuncie logo. E ele, inclusive, o Joseph K., ele fica um pouco irritado, por quê? Porque como ele vinha fazer a demissão do advogado e sabia que o advogado estava doente, ele queria conversar com a Lene primeiro, falar com a Lene sobre essa decisão dele de demitir o advogado, para depois, então, demiti-lo, para depois comunicar, até para sentir um pouco como é que ia ser essa reação dele. Como ele chega lá e o tal comerciante Bloch, que ele não esperava encontrar ele na casa, ele fica irritado porque ele não pode justamente trocar esses assuntos, essas confidências, inicialmente com a Lene. Quando a Lene sai, né, e vai anunciar a presença do Joseph K. para o advogado, o Joseph K. pergunta para o comerciante Bloch há quanto tempo ele é cliente ali do advogado Rude. Ele disse: não, há muito tempo, em causas comerciais há mais de 20 anos, e nesse processo meu aqui há 5 anos, mas sou um cliente velho, porém não sou muito fiel ao advogado Rude. E aí o Joseph K. fica perguntando, né? Fica curioso, não é muito fiel? Em que sentido? Como assim não é muito fiel? E aí ele comenta que ele tem 5 rábulas, ou seja, não advogados não formais, né, mas que conhecem da lei. A tradução traz esse termo aqui: 5 rábulas, além do advogado Rude, trabalhando em seu processo. E aí ele acha estranho, né, o próprio Joseph K. acha estranho que ele tenha, além do advogado Rude, ainda tenha 5 pessoas trabalhando no seu processo. Ele acha isso necessário. E o comerciante Bloch diz: com certeza, porque é muito difícil lidar com o processo. Ele até chegou a tentar ele mesmo, né, correr atrás da sua defesa, como o próprio Joseph K. está considerando agora, mas considerou muito difícil, muito complicado, inclusive não só, né, pelas questões todas, pelos procedimentos todos, mas inclusive por causa o ar pesado dos tribunais, como o próprio Joseph K. já conhecia. O comerciante Bloch fala isso para ele. O Joseph K. tem aí um susto. Mas como é que você sabe que eu conheço esse ar pesado do tribunal? Aí o comerciante Bloch disse: não, porque eu estava lá. Quando você esteve lá nos corredores, que até que falou aquele senhor, perguntou dos papéis. Vocês lembram aqui, acho que no capítulo 3, que ele foi lá no corredor, né, que ele acabou conhecendo ali os bastidores, os meandros ali do tribunal. Ele disse: eu estava lá quando você passou lá, eu estava lá, eu percebi que você teve também a situação do ar pesado, então eu conheço bem, você conhece bem aquele ar também. Novamente o Joseph K. se surpreende em mais uma pessoa que sabe do seu envolvimento com a justiça. Uma coisa que ele quer sempre guardar, que ele quer sempre manter segredo, mas praticamente ele não conhece, ele não consegue. Porque todo mundo que ele acaba tropeçando, todo mundo que ele acaba conhecendo, sabe aí dos seus casos com a justiça. Então, de fato, ele tem essa situação esse encontro prévio já com o Bloch. O Bloch aí fala uma coisa super importante, né? Que aí eu já cheguei a uma decisão: eu não farei mais na lupa do LIP sem ter lido o texto todo sem ter lido o texto como um todo, porque nesse caso no caso do jovem Torres, eu tinha lido todo o texto e aí comecei a gravar os vídeos, então sabia toda a história. No caso do processo eu fiz um pouco diferente. Como o processo é um pouco mais longo, eu comecei a gravar e lendo, né, vamos dizer assim, para e passo com as gravações dos vídeos. E, obviamente, aconteceu uma coisa que é super comum, né, no nosso processo de leitura, que a gente lê alguma coisa e quando a gente chega lá na frente, a gente percebe coisas importantes que tinham acontecido lá atrás que a gente não sabia, porque a gente não tinha todas as informações. E aqui acontece exatamente isso. Exatamente isso. Lembrem que quando o Joseph K. estava lá nos corredores, que encontrou um senhor e perguntou o que ele estava fazendo ali. E o senhor respondeu: não, eu estou aqui porque eu trouxe um escrito para o juiz e eu quero saber, né, qual foi a causa desse escrito. Na verdade, não, importante. Quando o Joseph K. vira para esse senhor
e quer saber desse o que ele está fazendo ali, o senhor não responde de imediato. Ele fica muito nervoso. A forma como é descrita aquela cena dá a entender que ele não respondeu porque ele ficou muito nervoso, porque ele estava vendo, né, uma pessoa importante perguntando para ele. O porteiro também fala um pouco sobre isso. Não, olha, ele está um pouco nervoso porque ele, né, não está acostumado com esse tipo de pessoas interagindo com ele. Tem toda uma explicação de porquê daquele nervosismo, e aquela explicação faz todo sentido. A gente aceita aquela explicação e a narrativa segue. E agora o Bloch dá uma explicação fantástica de por que aquele senhor ficou tão nervoso quando viu Kafka, quando viu o Joseph K. perguntando para ele lá no corredor. É fantástico isso aqui e, obviamente, se eu tivesse lido antes, eu faria questão de frisar, quando eu falei dessa situação lá naquele capítulo, eu faria questão de frisar, olha, tem mais coisa aqui. Além do que está dito aqui, tem uma outra razão ainda mais profunda de por que esse senhor ficou tão nervoso quando viu o JFK, quando o JFK perguntou a ele o que ele estava fazendo no corredor, no tribunal. O que o Bloch explica para o JFK? Que existe nos tribunais, entre as pessoas que, né, frequentam os tribunais, existe uma superstição. Essa superstição é que, pela forma dos lábios de uma pessoa, é possível saber se ela é condenada ou não, se ela é culpada ou não, se ela está condenada perante a justiça, mesmo antes do processo finalizar. Por isso que ele diz, é uma superstição. É uma coisa que não tem uma explicação, né, vamos dizer assim, normal, mas que é corrente ali. Todo mundo ali no tribunal acredita nisso. E é exatamente essa foi a questão, esse foi o motivo de por que aquele senhor ficou tão nervoso quando o Joseph K. perguntou a ele o que ele estava fazendo. Depois daquele encontro, depois daquela conversa com o Joseph K., como o comerciante Bloch estava lá no tribunal, esse senhor falou com os presentes, comentou com os presentes sobre aquela situação e disse que ficou tão nervoso assim porque ele viu nos lábios de Joseph K. que ele estava condenado. E ele já estava condenado. Ele viu isso nos lábios por conta dessa superstição de que as pessoas ali, quando, né, os lábios mostram quando alguém está ou não condenado. E ele viu isso e foi essa visão, essa surpresa de ver ali, falando com ele, um condenado pelo formato dos lábios, que tornou difícil ele responder às perguntas do Joseph K. E não aquela explicação super normal que foi dada naquele momento. Então achei isso fantástico, achei isso de um fechamento, de assim, aquela coisa de você deixar uma situação acontecer e lá na frente você explicar a situação ainda de maneira mais incrível. Eu achei fantástica essa construção aqui do Franz Kafka. Ele colocou uma situação lá, explicou aquela situação de maneira normal, que todo mundo aceitou, e lá na frente ele diz, olha, aqui, por baixo dessa normalidade, havia algo muito mais expressivo, que era essa visão que esse senhor teve ao ver os lábios do Joseph K. e perceber nesses lábios, por conta dessa superstição, de que ele estava diante de um condenado. E por isso ele ficou tão nervoso ao falar com ele. Então achei isso aqui simplesmente fantástico. Seguindo adiante, ele aí comenta desse encontro então, que eles tinham, o comerciante Bloch comenta dessa superstição, comenta dessa situação desse senhor, né, desse impacto que esse senhor viu nos lábios de K que ele já estava condenado, e ele segue dizendo, o comerciante Bloch, ele apresenta um importante marcador de tempo aqui. Lembre-se que a gente vem sempre marcando os tempos, né? 5 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses e assim por diante, do processo do Joseph K. E aqui ele fala, o seu processo já tem meio ano, certo? Ou seja, já se passaram 6 meses desde aquele momento lá da detenção do Joseph K. na pensão da senhora Grubach. Então, importante marcador de tempo aqui, 6 meses já se passaram. Teremos, esses marcadores de tempo são importantes, porque ao final do romance teremos um último marcador de tempo, que é muito simbólico, vocês vão ver. Bom, Bloch comenta que já encaminhou vários escritos de defesa para os juízes. E isso deixa o JFK ainda mais indignado, porque ele disse assim, olha, meu advogado até hoje, ao longo desses 6 meses aí, até hoje não encaminhou nenhum escrito da minha defesa. E o Bloch, até meio que para proteger, para justificar essa ausência desse escrito, fala que esses escritos podem ter vários motivos, podem existir várias justificativas para o advogado não ter feito esse escrito ainda. E, além do mais, os escritos que o próprio comerciante Bloch apresentou na sua defesa não tiveram efeito algum.
Então isso reforça ainda mais aquela situação de que a justiça não é decidida por esses trâmites normais, e sim pelos bastidores, como isso tantas vezes já foi mencionado aqui. Outra coisa que o comerciante Bloch fala é que o advogado Rude ele se coloca sempre como um grande advogado, é um cara que está ali com muita influência, com muita capacidade ali de atuar nos tribunais, uma pessoa muito influente, um grande advogado. E, na verdade, segundo o comerciante Bloch, o Rude não passa de um mero pequeno advogado. Os grandes advogados estão em outro patamar, em outra categoria. O Rude, mesmo com toda essa pretensão dele e até a visão que o próprio Joseph K. já tinha tido anteriormente, que de fato ele é um cara muito influente, né? O Joseph K. confirmou essa visão, ele presenciou de que o Rude tinha muito acesso aos juízes ali, mas o comerciante Bloch lhe dá essa notícia surpreendente. Olha, o Rude não é esse advogado tão superior, não. O Rude é um pequeno advogado. Existem os grandes advogados. Esses sim, esses são poderosos. O Joseph K. de imediato diz, não, mas então peraí. Então me conta quem são esses advogados. Eu quero chegar até eles, eu quero contratá-los, eu quero trazê-los para a minha defesa. E aí, novamente, temos um elemento que já vem aparecendo aqui, que é um elemento marcante nessa história, que a gente já nomeou como a distância impenetrável da lei. Por quê? Porque quando o Joseph K. pergunta ao comerciante Bloch onde estão esses advogados, quem são esses advogados, o comerciante Bloch é a primeira a dizer assim, não tenho a menor ideia, não sei quem são. Eles são completamente inatingíveis. Então temos aqui mais uma manifestação daquele elemento que está sempre se repetindo, como eu disse, um elemento, um marcador importante da história, que é a distância impenetrável da lei. A lei está lá, a lei existe, os advogados existem, a justiça existe, os tribunais existem, os juízes existem, mas são inalcançáveis. Então esse é um elemento super importante que volta a ser marcado aqui. Lene aí, no meio dessa conversa, a Lene volta lá para a cozinha, encontra os dois, até se surpreende, vocês estão sentados juntinhos assim, tá? Mas se surpreende com aquela situação ali e fala, olha, já anunciei, né, a sua presença para o advogado já estava esperando. E ela ainda fala assim, olha, essa conversa que vocês estão tendo aí, quando você voltar, você vai lá, fala com o advogado, quando você voltar, você pode retomar, porque o Bloch ele não sai daqui, ele mora aqui. Ele mora aqui na casa do advogado. Porque diferentemente do Joseph K., que podia, a qualquer hora que chegasse, o advogado podia atendê-lo, não era uma sessão que o advogado fazia, o Bloch era um cliente normal. E clientes normais são atendidos quando o advogado tem disponibilidade, diferente do Joseph K. Então, para isso, ele ficava morando na casa para quando o advogado pudesse atendê-lo, chamasse. E ele está sempre presente. E ele aí, o Joseph K. se surpreende com isso. Ele disse, você mora na casa? Você mora aqui com um advogado? Ele disse, não, moro aqui por conta disso. E aí a Lene fala, se você quer ver o quarto onde ele mora? E aí temos mais uma demonstração daquela arquitetura kafkiana que é tão importante dentro do contexto e da lógica da vertigem, que compacta, né, que a gente está pleiteando aqui nomear essa construção narrativa do Kafka, ou pelo menos uma linha de interpretação dessa construção narrativa do Kafka, dentro dessa nomenclatura de lógica da vertigem. Então, dentro da lógica da vertigem, a arquitetura do Kafka é muito importante, como a gente já mencionou, inclusive, no vídeo passado. E aqui nós temos outro elemento nesse sentido, outra demonstração disso, que é quando Lene mostra para o Joseph K. o quarto onde dorme o comerciante Bloch, um quarto minúsculo, sem janelas, onde a cama ocupa praticamente o quarto inteiro. Então, novamente, uma arquitetura extremamente bizarra, que mostra novamente a claustrofobia e a anti-ergonomia desses ambientes construídos aí pela imaginação do Franz Kafka. E aí ele menciona, inclusive, outro ponto importantíssimo, ele menciona, inclusive, para o comerciante, depois que ele vê o quadro, assim, você dorme num quarto de despejo? Num quarto de despejo. E o que é quarto de despejo lembra pra gente? Lembra lá o terrível capítulo 5. Quem acompanhou aqui com a gente, quem está acompanhando, quem não acompanhou, vai lá e dá uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo muito especial também. O capítulo 5 traz o açoitador. E aquele ambiente onde se dá aquela tortura sobre o Franz e sobre o Willem, né? E essa tortura se dá aonde? Um quarto de despejos lá no banco. Então ele volta a mencionar esse quarto de despejos aqui. Eu achei, quando eu vi essa palavra, chega a me arrepiar, porque quem viu a descrição, quem viu a análise, quem acompanhou, quem já leu o capítulo 5 e quem acompanhou a nossa análise do capítulo 5 aqui no canal Prazer em Conhecer Lippe, viu o quão assustadora é aquela situação que acontece ali no quarto de despejos.
Bom, a visão desse quarto já causa em Joseph K. um asco total. Né? Um asco, aquela situação toda causa um asco, aquela situação com a Lene causa um asco. Né? A situação dele, esse vínculo que ele tem com o advogado, causa um asco. Então, assim, ele quer se livrar do advogado. Agora ele está mais certo do que nunca em demitir o advogado. Porque além de demitir o advogado para ter uma outra visão, para ter uma outra estratégia, para ter um outro encaminhamento da sua defesa, quem sabe até usando as estratégias que o Titorelli mencionou anteriormente. Então, além disso, ele quer se livrar daquela situação toda, daquele circo todo montado pela Lene, pelo comerciante Bloch, aquelas situações insólitas, aquele ambiente, né, pegajoso que ele está ali, se vê cercado. Ele quer se livrar daquilo, ele quer colocar uma pedra em cima daquilo, quer apagar aquilo da história dele e seguir adiante com outra linha. Então ele sai ali da cozinha, vai para o quarto do advogado, né, tá pretendendo, que ainda vai acontecer uma coisa muito importante na cozinha, mas ele está indo para o quarto do advogado mais certo do que nunca de que ele quer demiti-lo, porque ele quer se livrar não só do advogado, mas quer se livrar de Lene, do comerciante Bloch e daquela casa que ele não quer voltar, não quer botar mais os pés naquela casa. Mas, antes de sair, o que acontece? Quando o comerciante, até não comentei isso, vou retomar aí. Quando o comerciante comentou para o Joseph K. que ele não era muito fiel, né, ao advogado Rude, o Joseph K. perguntou o que é que significaria essa infidelidade, e o comerciante Bloch disse o seguinte, eu não mencionei lá em cima, perdão, mas ele disse o seguinte, ele disse que ele até contaria para o Joseph K., porque ele não era fiel ao advogado Rude, mas ele pedia que o Joseph K. também contasse um segredo a ele, porque eles ficariam quites em relação a ter segredos em relação ao advogado. O Joseph K., para saber do segredo do advogado Rude, disse, não, tudo bem, eu lhe conto um segredo. O advogado Rude, tudo bem, se você me conta o segredo, eu vou contar o meu. E aí conta que tem os 5 rápidas e tudo mais que a gente já discutiu aqui. Mas nesse momento, quando o Joseph K. está saindo da cozinha, indo para o quadro do advogado para demitir o advogado, o comerciante Bloch pergunta, peraí, não saia não. Você não prometeu que iria me contar um segredo? Também seu? Aí o Joseph K. concorda, é verdade. O meu segredo é, eu estou aqui para despedir, para demitir o advogado Rude. Quando ele fala isso, os dois, tanto o comerciante Bloch quanto a Lene, entram em parafuso, ficam em pânico, correndo, pulando um para cima do outro. A Lene, inclusive, corre para tentar agredir o Joseph K. Só que nesse momento o comerciante Bloch está passando na frente dela, ela acaba batendo nele e quando se recupera para tentar correr atrás do Joseph K., porque ela fica em pânico, em desespero total, quando ouve que ele vai demitir o advogado. Só que o Joseph K. já está lá na frente, já está entrando no quarto do advogado e fecha a porta e não deixa a Lene entrar. O advogado aí percebe isso, né? Primeiramente, quando ele entra lá no quarto do advogado, o advogado, né, naquelas situações, ele já coloca um ponto. Ele diz, olha, não vou mais receber essa hora da noite, né? Já está muito tarde, eu não vou mais receber você nessas condições. E o Joseph K. disse, não, não vou lhe pedir mais isso. Não vou pedir que você me receba esse horário, porque ele sabe que ele está ali, né, se encerrando as relações com ele. E o advogado percebe que ele fechou a porta para a Lene não entrar. Né? E ele disse, olha, você está incomodado também com a Lene, né? Você tem que perdoar a Lene, porque ela sempre se apaixona pelos acusados. Então, aquilo que eventualmente o pretensioso Joseph K., né, que se dizia que ninguém resistiria a ele, afinal de contas ele era um procurador de um grande banco, como ele se referiu lá à datilógrafa Buchner, né, que ele disse, não, claro que ela vai ficar comigo, eu sou um grande procurador de um banco, ela é uma mera datilógrafa. Então, esse grande homem, que se vê como um grande homem, ele está ali, naquele momento, super chateado com aquela situação, né, aquele apego da Lene. Só que ele percebe, e aí por conta que o advogado fala, a Lene não está apegada a ele. A Lene se apega a qualquer acusado. Tanto é que ela estava ali, de alguma maneira, com algum tipo de relação com o comerciante Bloch. Então isso também é outro golpe nessa pretensão, nessa autoimagem tão elevada que o Joseph K. tem de si mesmo. Então ele disse, não, o advogado disse, olha, eu peço desculpas a você pela Lene, porque a Lene sempre se apaixona pelos acusados. Inclusive, ela se envolve com eles e quando eu permito, ela até me conta o que é que ela faz com eles. Então, veja a vergonha de Joseph K. diante da situação. Tanto, primeiro, esse golpe na sua autoestima, que não era, a Lene não estava apaixonada por ele, a Lene estava apaixonada por qualquer acusado, inclusive ele que era um acusado.
como outro qualquer. E além disso, essa situação de que ele estava ali, né, teoricamente, jogado às traças. Ele era apenas mais um nessa contabilidade aí. E ainda tinha essa situação de ser, eventualmente, as suas aventuras com a Lane ali estavam sendo contadas pela própria Lane ao advogado, que dizendo, não, quando eu permito, ela até me conta as aventuras que ela vai praticando aí com os acusados. Então, realmente, são dois golpes duríssimos para a autoimagem do nosso querido Joseph K. Bom, se por esses golpes ou não, se por essa situação desconfortável gerada ali pela confissão do advogado de que a Lane ama todos os acusados, o fato é que o Joseph K. não entra em muito detalhe, não fica enrolando, não. Ele vai direto e na lata diz lá, eu quero demitir o senhor, eu quero tirar do senhor a minha representação. Não estou satisfeito. Ele até faz vamos dizer assim, dá um bate e depois assopra. Porque ele fala assim, não, eu sei que você teve todos os esforços, você fez tudo que você podia, né? Você agiu da melhor forma com relação a esse meu processo, porém, ele entende que não estava acontecendo, não estava se processando as coisas como ele achava que deveriam acontecer. Né? Ele não tinha, vamos dizer assim, ele se sentia cada vez mais pressionado pelo processo e sem ter um contraponto, sem ter alguém que o defendesse desse processo, porque ele não via isso acontecendo por parte do advogado. E nesse ponto, ele faz uma contraposição interessante. Ele lembra ao advogado que quando ele chegou, na primeira reunião que ele teve, ainda quando foi levado pelo tio dele, o tio Albert, a gente já falou sobre isso antes, esses dois nomes, mas quando ele foi levado pelo tio para a conversa com o advogado Rude, o Joseph comenta com o advogado que deve ter percebido que ele não estava dando muita importância para o processo. Ele estava deixando o processo meio correr, isso aí era um engano, um equívoco, não ia dar em nada. Só que a partir do momento que as coisas iam caminhando, iam se processando, ele ia sentindo cada vez mais o processo sobre ele, né? Como se estivesse apertando, como se estivesse se aproximando dele, se aproximando do corpo dele. Ele usa essa expressão do corpo dele. E aí a gente volta a ter aqui o marcador da corporeidade, que é um marcador que a gente já vem trabalhando aqui, já vem falando nele, destacando ele em várias ocasiões. Então aqui nós temos novamente essa ideia de que a justiça está se apoderando, está invadindo, está agredindo, né? Está tendo contato, está submetendo o corpo do Joseph K. Então, por conta disso, ele não podia mais ficar nessa condição inerte. Ele tinha que tomar uma atitude, e essa atitude foi demitir o advogado e assumir a sua defesa. O advogado resiste de imediato, não aceita aquela demissão, e o Joseph K. fica curioso com relação a isso. Por quê? Porque o advogado não tinha maiores motivos para ficar tão apegado à causa dele. Primeiro, porque não era uma questão de dinheiro, porque o advogado já era rico. Então não era porque ele ia pagar alguma coisa para o advogado, isso não faria a menor diferença. Outra coisa é que o advogado já está muito doente, já está muito enfermo. Então, assim, um cliente a menos seria até bom para o advogado, porque ele poderia até descansar mais, né? Não teria tanto trabalho. Então, por que esse apego tão grande ao seu caso? Ele pensou duas possibilidades. Ou pela amizade que o advogado tinha com o tio, porque o tio dizia que os dois eram muito amigos, por isso ele levou o Joseph K. até lá, ou ainda, e aí volta a ter aquele elemento da pretensão, que é um elemento que, como eu disse, vai voltar a aparecer lá na frente, talvez de uma maneira muito, muito, muito mais importante do que a gente possa imaginar. Mas talvez pela pretensão do Joseph K., ele fala assim, talvez a minha causa seja tão extraordinária que o advogado não quer abrir mão dela para poder se jactar depois, para poder usar essa causa como um elemento até do seu próprio orgulho, contando para os seus amigos do tribunal. Então, novamente, aparece aqui a pretensão do Joseph K. Né? Bom, seguindo adiante, ele pergunta o Joseph K., né, o advogado não quer abrir mão, o Joseph K. pergunta, então, tudo bem, se eu voltasse atrás na minha decisão de demitir, o que é que você faria diferente? O que é que você faria se eu voltasse atrás? O advogado disse que não faria nada a mais do que já estava fazendo, não faria nada além das gestões que ele já vinha fazendo no caso dele. E essa resposta para o Joseph K. é uma pá de cal. Então, assim, se você não vai fazer nada diferente, então realmente não tem por que continuar essa discussão. Né? Temos que separar, porque eu não considero que o que você está fazendo é suficiente para o meu caso. Então, é mais um motivo, se você confirma que se eu voltar atrás e
continuar tendo você como advogado, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você já faz, então é mais uma. Isso aí, para mim, é o fim. É o fim da conversa, é o fim da nossa negociação. Não tem porque a gente ficar juntos. Não tem porque eu mantê-lo como advogado. O advogado, então, tem uma última cartada. Ele diz: tudo bem, mas espere, eu quero lhe mostrar como os outros acusados são tratados. E aí o que ele faz? Ele pede para chamar o comerciante Bloch, que também é um acusado, está sob a sua guarda, né? Está sob sua representação. A Lene aí vai chamar o acusado, Bloch, os dois, o comerciante Bloch, os dois entram. A Lene, como já tinha demonstrado aquele nervosismo dela, né? Quando o Joseph K. disse que ia separar do advogado, né? Que ia encerrar o contrato com o advogado, ela já entra assustada, né? Nervosa, mas vê o Joseph K. tranquilamente sentado, né? Porque até então ele vinha conversando com o advogado, né? Vinham tentando se entender ali e tal, mas ele tinha, naquele momento, decidido que de fato não ia mais ficar com o advogado. Quando ela vê que ele está sentado, ela fica até mais calma. Até se aproxima dele, tenta fazer um carinho, mas ele segura as mãos dela, né? Afasta, não quer saber mais daquela coisa pegajosa da Lene em relação a ele. Ainda mais depois que o advogado comentou, né? De que ela se apaixona por todos os acusados. Então ele chama o comerciante. E o comerciante, o advogado, Rude, menciona para o comerciante de que, olha, comerciante Bloch, lhe chamei aqui para lhe comunicar que eu tenho novidades sobre o seu caso. Tenho novidades sobre o seu caso. O comerciante, né, Bloch fica logo interessado, sabe o que aconteceu. Né? Sim, isso estava retomando aqui o roteiro, porque tem uma coisa muito importante. Quando o comerciante Bloch volta com essa informação, né? Lhe chamei porque eu tenho aqui uma coisa muito importante para lhe dizer. Aí o comerciante Bloch, não, então ótimo, já tem alguma resposta no meu caso, maravilha. Aí antes que o advogado Rude possa dizer qual é a novidade, e vai ter de fato novidade, mas aí não, que vai ser muito frustrante, vamos dizer assim. Mas antes de dizer qual é a novidade, ele faz uma pergunta para o comerciante Bloch. Diz assim: ô Bloch, quem é o seu advogado? Aí o Bloch responde: meu advogado é o senhor, Dr. Rude. O Dr. Rude pergunta: e ninguém mais? Ninguém mais atua em sua causa além de mim? O comerciante Bloch de imediato: ninguém mais. Aí o advogado Rude dá aquela facada, diz assim: olhe, não ouça os conselhos dos seus outros advogados, não. Faça o que eu estou definindo para você. Siga as minhas orientações. Não ouça as orientações dos seus outros advogados. Quando ele diz isso, o comerciante Bloch lança o quê? Lança um olhar terrível para o Joseph K., que estava tão sentado ouvindo toda aquela situação. Por quê? Porque o comerciante Bloch entende que o Joseph K. tinha falado do seu segredo. Tinha revelado o segredo que o Bloch tinha confiado a ele. Então ele fica enfurecidíssimo, ele fica irritadíssimo. Né? Vê aquela situação, fica alucinado, né? Porque ele entendeu que o Joseph K. tinha comentado, tinha revelado para o advogado que ele tinha vários outros representantes. Aí, o que acontece? Diante desse olhar, né, diante dessa questão, que essa tensão que existe ali entre o comerciante Bloch e o Joseph K., o advogado Rude trata o Bloch assim de uma maneira terrível, trata de uma maneira completamente assim, como trata a esse advogado, a esse comerciante, a esse cliente, como se fosse um cachorro. Por quê? Porque ele está vendo aquela situação ali, vamos dizer assim, ele resolve humilhar aquele acusado para fazer a contraposição ao tratamento que ele dá para o Joseph K. Então, por isso que ele chamou o Bloch no quarto, para mostrar, olha, você quer ver como é que um outro acusado é tratado? E aí fala dessa forma. E não só isso, não só a relação dele com o advogado, mas também a relação dele com o juiz. Vamos ver adiante. O advogado, então, vê essa situação toda, o próprio Bloch, o próprio Joseph K., diante do olhar irritado desse comerciante Bloch, diante daquela cena toda, aquela relação, aquele tratamento humilhante que o advogado estava submetendo ali, o comerciante Bloch, ele levanta e diz assim: olha, quer saber? Não quero saber mais de nada, não quero saber mais dessa história aqui, dessa confusão entre vocês. Se você quer ser tratado como um cachorro, seja tratado. Isso ele fala para o comerciante Bloch. Se você quer aceitar essa humilhação de dormir num quartinho, fique lá dormindo. Ou seja, ele não
não com essas palavras, mas o que ele está querendo se colocar é a sua indignação em relação àquele tratamento que o comerciante bloco está recebendo. E o comerciante bloco diz, ele não pode falar isso comigo, ele não pode falar dessa maneira comigo, eu estou sendo tratado como se fosse um cachorro, ele fica indignado com isso, o comerciante bloco. Vai até o advogado Rude não intercede, e depois vai até a Lene. Ele pede para a Lene, Lene, então interceda você por mim, eu quero saber da minha situação, eu quero saber o que é que o juiz disse sobre o meu caso. A Lene aí vai até o advogado, conversa no ouvido do advogado. Olha, ele quer saber aqui do caso dele e tal. Fale para ele o que é que aconteceu. E o advogado pergunta para a Lênis como ele tem se comportado. Se ele tivesse se comportado bem, eu falo. Isso aí é a morte para o Joseph K. Ele está vendo ali um cara, um homem barbado, um senhor barbado, que está dependendo de um aval de uma empregada, uma empregadinha, como ele, né? Até num pensamento de submissão, que é típico dele. Uma empregadinha está tendo que dar um aval, está tendo que dar um voto de confiança sobre o comportamento de um homem barbado para que ele tenha acesso às informações do próprio advogado dele. Ele acha isso o fim da picada. E aí, o que é que o juiz faz? Não, o juiz resolve de fato, né? Aquela situação, aquela pantomima toda ali que está sendo montada. Inclusive, o José pensa nisso também. Se ele chamou o acusado para me fazer reverter a minha condição, reverter a minha decisão de demiti-lo, essa pantomima toda, esse circo todo que eles estão fazendo aqui, só me deixou mais certo ainda de que eu tenho que me livrar desse cara, eu tenho que me livrar desse advogado. Esse advogado não serve para o meu caso, não tem a menor condição de continuar me representando. E isso aqui, muito pelo contrário, não me fez repensar a minha decisão. Só reafirmou de que eu não posso ficar aqui nessa loucura, nesse antro aqui de maluquice que é essa casa desse advogado. Então ele reafirmou ainda mais que o advogado Rude não teria condições de levar adiante o seu caso, principalmente diante da forma como ele estava tratando ali o comerciante bloco. Isso é ainda mais claro quando o Rude, por esse aval, né, que a Lene deu, que já foi outro elemento que causou extrema indignação em Joseph K., mas por esse aval que a Lene deu para o advogado Rude em relação ao comerciante bloco, em relação ao comportamento do comerciante bloco, o advogado Rude resolve dizer, de fato, o que é que o juiz tinha dito em relação ao caso do comerciante bloco. Sabe o que ele disse? Ele disse que não havia nada, não havia pronunciamento nenhum do juiz, nem sobre o caso, nem sobre o próprio bloco. Veja que agora percebam que nível de loucura nós chegamos. O advogado chama o comerciante, diz ao comerciante que ele tem novidades sobre o caso dele, faz essa pantomima toda, faz esse espetáculo dantesco todo diante do Joseph K., que o deixa ainda mais indignado com aquela situação toda. E no final diz: o juiz não se pronunciou nem sobre o seu caso, nem sobre você. Pense aí, que frustração tremenda para o comerciante bloco. Inclusive, e aí é uma informação importante, o advogado Rude até comenta que comentou com o juiz, argumentou com o juiz que o bloco, inclusive, era um cara diligente, ele estava sempre procurando informação do caso, ele estava sempre indo na casa do advogado procurar saber do caso, então ele não era um cliente, né, que tinha deixado o caso de mão. E olha a resposta do juiz. O juiz disse: olha, esse bloco ele é muito astuto, porque ele está querendo apenas fazer o quê? Fazer uma dilação indefinida do processo. Ele está querendo ficar mexendo no processo para o processo não andar. Então, uma daquelas estratégias que o Titorelli já tinha mostrado para o Joseph K. Só que ele disse que maior que a astúcia do comerciante bloco é a sua ignorância. Por quê? Porque o processo sequer começou, porque sequer foi tocada a campainha que determina o início do processo. Então ele é não só maior que a astúcia dele, é a ignorância dele, porque ele está lutando por um processo que sequer começou. Quando o comerciante bloco ouve isso, fica completamente indignado, completamente enlouquecido, porque assim, tudo que ele vem fazendo é justamente para se livrar de um processo que, na opinião do juiz, sequer começou. Aí o advogado Rude já tenta botar uns panos quentes ali, tenta acalmá-lo, dizer o seguinte, que na verdade isso que ele dizia, isso que o juiz dizia, não tinha importância nenhuma, porque era uma diferença de concepção, uma diferença conceitual sobre quando começaria o processo.
E, inclusive, a opinião do juiz não era igual à opinião do Rude, porque o juiz entendia que para o processo começar, deveria se tocar uma sineto, que é uma antiga tradição. Mas essa não era a compreensão do advogado. Vejam em que barafunda nós estamos metidos. Em que barafunda de sistema judicial Franz Kafka constrói para colocar o nosso Joseph K. Então, assim, é um sistema que o juiz pensa uma coisa, o advogado pensa outra, o juiz se baseia numa tradição, o advogado não considera essa tradição. Então, uma completa loucura. E diante disso, diante dessa informação, de que o processo sequer começou, mas que ele não se preocupasse, porque isso não tinha nenhuma importância sobre o processo, o nosso bloco fica completamente, o comerciante bloco, fica completamente desesperado, desalentado, né, melancolicamente, sem esperanças de ver a sua causa efetivamente resolvida. E nesse ponto aqui, que eu comentava que esse era o único caso em todo o romance, nesse ponto o capítulo encerra. Então ele encerra de uma maneira um pouco abrupta. Apesar de que a gente sabe, né, tudo leva a crer, tudo que foi construído até então. E o capítulo seguinte não desmente isso, mas tudo leva a crer que depois daquela situação toda, o Joseph K. de fato demite o advogado Rude e não mais volta a ter contato com o advogado. Mas isso não é dito com todas as letras no capítulo. Porque no caso da minha edição aqui, existe uma marcação e se coloca que este capítulo não foi concluído. Apesar de que ele está muito avançado, né? Como eu disse, era o segundo maior capítulo do romance, então já havia um avanço significativo dele, a ponto de ele não ser abandonado como outros capítulos que estão aqui no apêndice. Ele foi efetivamente usado, ele de fato constrói elementos importantes no romance, ele faz conexões importantes na narrativa do romance, então é completamente justificado que ele seja utilizado na versão final do romance, mas fato é que, diferentemente dos outros, ele não foi concluído, ele não teve o fechamento adequado. Então isso é apontado aqui na minha edição. Mas, de qualquer forma, fica muito claro o desenlace de tudo isso. De fato, temos aí o rompimento do Joseph K. com o advogado Rude. Então isso encerra o nosso capítulo 8, encerra também este nosso vídeo aqui. Estamos fechando mais um vídeo, fechando mais um passo no nosso ciclo Kafka. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês acham que esse vídeo acrescentou algo para vocês, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar aqui se vocês entendem que essas minhas interpretações estão corretas, não estão. Podem haver outras interpretações para tudo que vem se passando nesse drama fantástico, nesse drama bizarro que nós estamos acompanhando aqui no Devo Processo. Então fiquem muito à vontade para curtir o vídeo, para comentar o vídeo e colocar as suas próprias impressões sobre esses acontecimentos, né, que foram descritos aqui no capítulo 8. Então, além disso, convido todos vocês não só a comentar este vídeo, mas a verificarem aí, darem uma olhadinha no nosso acervo. Já temos aí mais de 30 vídeos aqui no Prazer em Conhecer Lippe. Eu tenho certeza que você vai encontrar em algum outro livro, temos algum outro vídeo. Temos vídeos aqui sobre Antígona, um clássico de Sófocles. Temos vídeos também sobre 6 propostas para um próximo milênio, um livro interessantíssimo do Ítalo Calvino. Temos panoramas literários, falando de vários livros aqui, 10 melhores livros de leituras, 10 melhores leituras de 2023. Então tem muita coisa no nosso acervo, tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa interessante para você. Se você encontrar, não deixe de curtir, não deixe de comentar também este vídeo. Até porque no nosso dia 29, além do nosso último vídeo aqui do ciclo Kafka, vamos colocar também esse vídeo extra, que é um balanço aqui dos 6 meses de criação do canal Prazer em Conhecer Lippe aqui no YouTube, e vamos ler algum desses comentários. Então, se você de repente quer estar nesse vídeo, quer fazer parte dessa comemoração aqui dos 6 primeiros meses do canal Prazer em Conhecer Lippe, não deixe de comentar, deixar um comentário, deixar uma mensagem em algum desses vídeos que a gente vai fazer questão de ler no dia 29, para compartilhar com vocês e compartilhar com toda a nossa comunidade as inspirações e as mensagens de força e as mensagens de mais ainda estímulo que vocês sempre que deixam nos vídeos. Eu as recebo essas mensagens sempre como uma forma de estímulo a gente continuar aqui nosso trabalho no canal Prazer em Conhecer Lippe. Nosso trabalho não, né? Porque isso não é um trabalho, isso é um imenso prazer que eu tenho de estar aqui falando sobre livros, essa coisa maravilhosa que transformou a minha vida. Espero que ajude a transformar a vida de todos vocês, ok? É isso. Obrigado pelo seu tempo. Só um último recadinho, claro, antes do nosso fechamento tradicional. Além aqui do canal do YouTube, temos também a nossa conta no Instagram. Então, também, se vocês querem, além de se inscrever no canal do YouTube, sugiro que vocês também se
coloquem lá, sigam a conta do Instagram, @prazer em conhecer Lipe, lá no Instagram, e lá a gente tem os nossos papos mais rapidinhos, né, do que esses nossos vídeos aqui no mínimo de 1 hora. Nossos vídeos normalmente tem 1 hora aqui no canal do YouTube. Então lá no Instagram o papo é mais rápido, é mais para quem está na correria do dia a dia, mas tem os nossos vídeos matinais de segunda, quarta e sexta. Nossos pequenos vídeos, normalmente de 5 a 8 minutos ali, onde a gente dá dica de livro, fala sobre livros, fala sobre algum tema específico. Então já fica aqui para você começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. Então segue também lá no Instagram, o @prazer em conhecer Lipe. E fica conosco aqui no canal do YouTube, o Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.